Shalom, que no dia de hoje o Senhor te encha de graça, te encha de paz, te encha de bênçãos do Senhor. E vamos para a palavra de hoje, mas antes já curte o vídeo, já segue, já se inscreve no canal, já envia para todo mundo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus, assim como o Senhor nos instrui a fazer. Eu estava com uma palavra pronta já para poder gravar para vocês. Mas ontem eu senti no meu coração Deus falando que não era aquela palavra, que era uma palavra que ele me deu sobre Jonas. Então, vamos lá. Jonas, ele era um profeta do Senhor. Só que Jonas, ele foi um profeta do Senhor, mas ele foi muito desobediente ao Senhor. Ele desobedecia, né? O Senhor deu uma ordem para ele, ele desobedeceu o Senhor, e nisso que ele desobedeceu o Senhor, todos ao seu redor sofreram. E poderia ter derramado muito sangue de pessoas que não tinham a ver com a situação. Vamos lá. Em Jonas 1, Jonas 1:1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Isso é o Senhor fazendo uma ordem, dando uma ordem para Jonas. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto a quebrar-se. Então, aqui, contextualizando, depois vocês podem ler o livro de Jonas na Bíblia. É um livro muito pequenininho e vale a pena você ler, você meditar nesta palavra, porque é a palavra que o Senhor quer que a gente medite no dia de hoje, tá? Então, o que aconteceu? Jonas, ele simplesmente pagou, entrou no navio, ninguém sabia quem era Jonas. E quando ele entrou no navio, o Senhor enviou uma grande tempestade. E quando o Senhor enviou essa grande tempestade, foi tão forte que falou aqui que o navio estava a ponto de quebrar-se. Imagine, o navio estava cheio de gente, o navio estava cheio de cargas. Eles também têm uma parte aqui que diz que eles lançaram ao mar um monte de cargas. Tudo que eles estavam levando ali, eles lançaram ao mar. Então, olha só a perca que teve material para o pessoal, né? O transtorno, toda a tribulação mesmo que todos passaram. Por quê? Porque Jonas não obedeceu ao Senhor. E a palavra de hoje é justamente sobre obediência. Muitas vezes nós queremos, né? Eu tenho esse desejo, o meu marido, com certeza vocês têm esse desejo de ajudarmos, né, a nossa família, de nos ajudarmos, né, de ajudarmos a obra de Deus, a tudo, né? Nós temos esse desejo no nosso coração, né? Nós, como cristãos, eu creio que nós temos esse desejo, né, de ser uma fonte de luz, de ajudar a vida das pessoas. Mas, se a gente não for obediente a Deus, nós não vamos conseguir ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E não só nós não vamos conseguir ajudar, como nós podemos destruir a vida de todos que estão ao nosso redor. Olha só como isso é pesado. Olha só como isso é forte. Eu até me emociono porque eu tenho ao meu redor tantas pessoas que eu amo. Tantas pessoas, graças a Deus,
Se você tiver uma, duas, três pessoas, já são muitas pessoas, gente. Tem gente que não tem ninguém. Mas se você tiver ao menos uma pessoa que você ama do seu lado, que o Senhor te abençoou, já é muito para sermos obedientes a Deus. Porque imagine você está lá, você, mulher, homem escolhido por Deus, e você cai no pecado, você cai na desobediência. Deus manda você para a direita, você vai para a esquerda. Deus manda você para um lado, você vai para o outro. Deus tenta falar com você, tenta se comunicar com você, e você tapa os ouvidos para a voz de Deus e quer fazer o que você quer, o que você acha que deve fazer, o que as pessoas dizem que deve fazer, o que os coaches motivacionais dizem que você deve fazer, o que as pessoas do Instagram, o que as pessoas à sua volta, o que os outros estão dizendo que você deve fazer. É muito barulho, mas o que é que Deus mandou você fazer? O que foi que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? E Deus me trouxe aqui para te dizer que se você não fizer, infelizmente, vai acontecer exatamente o que aconteceu com as pessoas que estavam no barco. As pessoas que ficaram aterrorizadas, amedrontadas, as pessoas que viveram aquele grande tormento. E isso não é porque Deus é mau, isso é justamente a ausência da presença de Deus. Porque aqui está que Jonas, ele se levantou para fugir longe da presença do Senhor. Então, o caos, a desordem, tudo é justamente a falta da presença de Deus. E Deus é presente a todos os filhos a quem Ele ama. E Bruna, como é que eu sei que eu sou um filho amado por Deus? Primeiro que Deus já te ama, Deus te criou e te ama. Ponto final. Deus te ama e você é filho de Deus. Não existe nada contra. Mas o que te afasta da presença de Deus é justamente a desobediência. E essa desobediência afasta a presença de Deus de você e ainda faz com que todas as pessoas ao seu redor, elas acabem pagando o pato, né? Como a gente fala aqui, não sei se você, não sei de onde está me assistindo, se você fala aí, mas aqui a gente fala, né, que eu não tinha nada a ver com isso e acabei, né, e acabei indo, né, junto, pagando o que não era meu, né? É uma injustiça. E justamente sobre isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. O que foi que ele pediu para você fazer que você ainda não fez, que você está relutante em fazer? E muitas vezes, gente, não é como Jonas que quer fugir da presença, que sabe que está contrariando Deus, mas às vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente não tem esse entendimento de que a gente está contrariando a Deus, indo para um caminho que Ele não ordenou. Às vezes muitas vezes a gente faz o que a gente acha que está certo, mas Deus está falando, volte para o seu quarto, volte para o joelho e me consulte. Me consulte e siga. Por quê? Porque quando você obedece a Deus e a presença do Senhor está sobre você e sobre a sua vida, todos ao seu redor também serão abençoados. E foi justamente isso que aconteceu, né? Depois que isso aconteceu, o Jonas chegou e disse, né? Isso tudo é por minha causa, me jogue no mar. Então eles foram, jogaram Jonas no mar. Assim que Jonas foi jogado no mar, né? Que eles realmente entregaram para Deus Jonas. Assim que Jonas foi jogado no mar, veio um grande peixe, né? Engoliu Jonas. Jonas ficou lá 3 dias, 3 noites lá orando, clamando para o Senhor. E foi o peixe, expeliu ele, né, em uma cidade, e o Senhor foi e falou, né, vai a Nínive. E ele foi a Nínive, ele obedeceu ao Senhor, e o que foi que aconteceu? Porque ele obedeceu ao Senhor, todos tiveram as chances de pedir perdão ao Senhor, de se arrepender, e o Senhor, ele teve misericórdia. O Senhor, ele teve misericórdia daquele povo.
e uma cidade que iria destruição, uma cidade que o Senhor ia destruir, o Senhor, ele teve misericórdia e ele não destruiu aquela cidade. Ele não destruiu aquela cidade. Ele abençoou aquela cidade, né? Com a presença dele ali. Ele viu que o povo estava arrependido e abençoou. Então, isso é o que acontece quando você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, todos ao seu redor, eles são abençoados. E quando você desobedece, todos ao seu redor, eles sofrem. Eles sofrem e são amaldiçoados, infelizmente. Acaba escorrendo, como fala, né? Sangue inocente, como está aqui, né? E que não ponha sobre nós sangue inocente. Então, vamos realmente meditar nessa palavra, vamos voltar, vamos orar, vamos perguntar para o Senhor para onde quer que Ele vá e vamos, porque a presença dEle vai com a gente, é tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor quer, porque Ele sabe tudo que é bom para mim e para você. Porque tudo dele é puro, tudo que vem dele é puro, tudo que vem dele é santo, tudo que vem dele é glorioso, tudo que vem dele é maravilhoso. E o que não é a ausência. A ausência do Senhor que faz com que o caos realmente reine, que a gente vê muito por aí, né? Então, vamos orar ao Senhor agora, pedindo ao Senhor que Ele quebrante o nosso coração, que Ele traga luz à nossa mente, ao nosso coração, o que Ele quer que a gente faça e que Ele nos dê força para fazer aquilo. Porque muitas vezes não é fácil. Estava dizendo aqui que era uma viagem longa, então era uma viagem longa, uma viagem cansativa. Às vezes você não está afim, às vezes você não quer, mas Deus vai contigo, mas a presença de Deus vai contigo. E quando você chegar, que você fizer aquilo que Deus quer que você faça, todos serão abençoados. Todos serão abençoados. Então vamos. Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, dono dos céus, dono da terra, dono de tudo, Pai, tudo, 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 tudo. Pai, por favor, Senhor, nós suplicamos por misericórdia. Senhor, nós suplicamos para que a Tua presença esteja conosco aqui neste momento e que a Tua presença esteja conosco todos os dias da nossa vida. Pai, por favor, nos dá a Tua presença, meu Pai, nos dá esse benefício da Tua presença, meu Pai, porque nós sabemos que sem a Tua presença só há caos. Sem a Tua presença só há escuridão, sem a Tua presença só há trevas, meu Pai. Sem a Tua presença só há trevas, porque o Senhor é a luz. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a luz que guia a nossa mente, o nosso coração. E ilumina agora com essa luz, Pai, a nossa mente. Ilumina agora com essa luz o nosso coração, Pai, para que a gente tenha um total entendimento do que o Senhor quer que a gente faça, meu Pai. Porque nós estamos aqui com o coração quebrantado, nós estamos aqui com o coração arrependido de muitas vezes ter nos desviado da Tua presença, de muitas vezes nós termos fugido da Tua presença, meu Pai. Ô Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa, nos perdoa. Ô Espírito Santo, quebranta o nosso coração, Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, nos guia neste momento e nos dá força para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Em nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sempre, 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 que todos ao nosso redor sejam abençoados, que nós sejamos luz aonde nós passamos, que aonde nós passamos haja milagre, haja renovação, haja renovo, haja restauração, haja felicidade, haja amor, haja abundância, abundância de tudo, de paz, de graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, é isso que nós te pedimos neste dia de hoje.
Nós estamos aqui para declarar que nós não seremos como Jonas, meu Pai. Nós não fugiremos da tua presença, meu Pai. Nós não fugiremos da tua ordem, da tua palavra, do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor quer que nós façamos. Em nome de Jesus, abençoa a nossa família, abençoa todos aqueles, meu Pai, que estão ao nosso redor. Traz milagre, traz cura, traz entendimento, meu Pai, revelação da tua palavra. Revelação da crucificação, revelação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Que vocês fiquem com Deus, que essa palavra realmente tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. E até o próximo sábado. Deus abençoe.